Vai começar uma série de vídeos aqui na UJB Plus sobre as três pessoas da Trindade e eu estou tendo o privilégio de começar abordando o tema Deus Pai. Para alguns de vocês que estão assistindo, provavelmente esse tema é um tema um pouco complicado de ser abordado, até mesmo às vezes de ser conversado com algum amigo, pelo fato de você ter sido magoado, desapontado, ou até mesmo abandonado pelo seu pai, o seu pai terreno. Mas eu quero que você comece a entrar no entendimento nesse momento de que nós temos um Pai Celestial, nós temos um Deus Pai. E foi Ele mesmo quem nos tornou filho dele, através de Jesus. Vou te dar aqui um exemplo de um versículo na Bíblia. Lá em João 1, versículo 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu não sei se você consegue entender o privilégio que é ser chamados filhos de Deus. O Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, olhou para nós, para mim, para você, pecadores, que não merecíamos nada, e entregou o seu único filho para que através dele, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Eu aprendi um pouco da paternidade do Senhor quando, de verdade, uma pessoa que nunca tinha me visto na vida me ajudou a superar um trauma meu de infância. Vou contar para vocês aqui um pouquinho do testemunho de como que foi o meu relacionamento com o meu pai. Eu digo foi porque infelizmente ele não está mais vivo e o Senhor ele foi muito bondoso comigo nessa parte, nesse quesito, porque eu eu sei que tem muita gente por aí hoje em dia que não tem um relacionamento saudável e às vezes perdeu o pai e não teve a oportunidade de retratar a situação, algo do tipo. E o Senhor, ele foi bem bondoso comigo nessa parte, porque quando meu pai partiu, ele partiu e a gente era muito amigo. E eu sou muito grata por isso. E só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, meus pais eles se separaram quando eu ainda era criança, acredito que eu tinha uns 4 anos, uns 3, 4 mais ou menos. Então eu cresci sem uma figura paterna, presente, que eu digo. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu via as minhas amigas, minhas vizinhas, com a sua família perfeita, sua mãe, o seu pai ali perto, as minhas amigas no colégio, recebendo do seu pai lá nas reuniões, e eu não tinha isso. E o meu pai, ele não foi um pai 100% ausente, ele era daqueles que falava assim, papai tá indo aí, se arruma e tal, e eu falava, tá bom. Aí a minha irmã, a gente ia lá, se arrumava, e aí tinha vezes que ele ia, mas tinha vezes que não. E a gente ficava esperando ele chegar e ele simplesmente não chegava. Mas aí foi passando o tempo e eu fui crescendo. Eu acredito que quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 12 anos, eu fiz uma loucura, né? Pouca gente sabe dessa história. Eu acho que eu tinha mais ou menos essa idade mesmo. E aí a minha mãe, ela conheceu um homem, né? Que é o homem que ela está atualmente, hoje. É o meu padrasto. E na época ainda era no comecinho do relacionamento deles e eu lembro que eu tava muito chateada, muito estressada. Coisa de criança, adolescente, que é Maria vai com as outras. E aí eu conversando com uma amiga minha, ela me levou pra casa dela, eu fugi de casa toda revoltada. E aí eu lembro que a primeira pessoa que a minha mãe ligou foi pro meu pai. E ele na mesma hora não cogitou em tentar resolver. Ele foi lá em casa, ele me pegou e nessa época foi a época em que eu fui morar com ele. Na minha cabeça ia ser a época mais brilhante da minha vida. Tipo, vou morar com meu pai, melhor coisa do mundo. Apesar de eu ter feito uma coisa muito errada antes, né? Que foi fugir de casa. Então era meio que um castigo. Mas a minha cabeça estava muito empolgada, porque por mais que eu não tivesse ele sempre presente, o meu sentimento pelo meu pai era um sentimento muito grande. Criança, eu era apaixonada por ele. E eu fui morar com ele. E aí, não entrando muito em detalhes, o meu pai, ele tinha um pavio um pouco curto. A paciência dele não era longânima.
E não, meu pai não era cristão, só pra deixar o adendo aqui. E aí aconteceu que num dia eu muito serelepe, acabei desobedecendo ele. E nesse dia eu acabei recebendo a consequência pelo meu erro, né? Ele me puniu e foi muito doloroso pra mim, porque eu era criança, enfim. E isso, eu não sabia que isso me traria tantas sequelas psicológicas mesmo e sentimentais. E fora a consequência física, né, do momento, as marcas que ficaram, eu não. Depois de grande, na verdade, eu não imaginava que isso viria à tona depois de tanto tempo. Isso aconteceu, como eu falei pra vocês, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, e quando. E a vida passou, continuou, enfim. E quando eu tinha mais ou menos uns 17, acredito que foi com 17 ou foi com 16. Foi com uma dessas idades, a minha memória não é tão boa assim pra datas. Mas enfim, aconteceu que eu participei de um encontro com Deus, onde quem me levou para esse encontro com Deus foi a minha tia. E o nome é exatamente Encontro com Deus, é como se fosse um retiro para pessoas que estão ali começando a sua caminhada com o Senhor, e eu tive esse apoio dela, fui. E teve uma noite específica que o tema abordado foi caixinhas de lembrança. E aí começou uma peça. E aí nessa peça as pessoas começaram a encenar, né, situações, e eu fiquei ali olhando. E simplesmente o rapaz começa a encenar exatamente a cena que aconteceu comigo na minha infância com o meu pai. E isso veio muito forte no meu coração, muito forte mesmo, porque já tinha um tempo tão longo que eu nem lembrava. E eu lembro que nesse dia, assim que acabou a peça, eu só sabia chorar, só sabia chorar. E aí as pessoas responsáveis, né, vieram para acolher as pessoas que estavam ali recebendo e assistindo a peça. E a menina que me abraçou, ela falou assim para mim: me diz por que você tá chorando? Me fala o nome da pessoa. E aí eu não conseguia falar. Eu só sabia chorar e chorar e chorar e chorar e chorar e chorar. E aí ela pediu de novo, me diz o nome da pessoa. E eu só chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E até que teve um momento que ela disse assim, ela me abraçou no colo dela, literalmente ela me acolheu assim como se fosse um bebê assim no colo dela. E ela me disse assim, filha, perdoa o papai, que o papai não sabia o que ele estava fazendo. E quando eu lembro dessa história, meu olho ele enche de lágrima, pelo fato de eu estar machucada ainda, mas pelo fato de Deus ter sido tão detalhista comigo nesse dia. Eu não conseguia falar uma palavra. E o Senhor, ele falou comigo através daquela menina naquele dia. Ela disse, é o papai. O papai não sabe o que estava fazendo, não sabe o que estava fazendo, me perdoa. Passou, né? Passou a peça, passou o momento. Eu senti ali naquele momento um refrigério do Senhor, um cuidado do Senhor com a minha vida. E eu só sabia pensar em como que eu ia abordar o meu pai quando eu voltasse. Porque uma das partes do processo que você vive quando você tem algo contra alguém, quando acontece alguma situação, para você se libertar daquilo, você precisa liberar perdão. E eu nem imaginava que eu estava presa àquela situação ainda até esse dia acontecer. E aí, assim que eu cheguei em casa, eu lembro de ligar pro meu pai e falar: pai, vem cá, eu quero muito conversar com o senhor, quero contar pro senhor uma coisa que aconteceu. E ele foi. Quando ele chegou lá em casa, eu contei toda a história pra ele, contei da situação, de quando era criança, contei da peça, contei de tudo. E ele me abraçou e ele falou exatamente a mesma frase que a moça tinha me dito no dia do encontro. E nesse dia eu tirei a prova dos 9, eu tive a certeza de que foi o Senhor que tinha falado comigo, porque o meu pai ele falou a mesma frase, exatamente a mesma frase, da mesma forma que a menina tinha dito naquele dia. E a partir desse dia o Senhor curou os meus laços com o meu pai, curou
o nosso relacionamento. E trouxe uma paz assim que eu não imaginava que eu poderia ter em relação ao relacionamento com o meu pai. E após essa situação que aconteceu, o Senhor ele só confirmou ainda mais no meu coração a sua paternidade, porque antes de eu conseguir restaurar o meu relacionamento com o meu pai, eu conheci um pai que guarda o meu coração, os meus sentimentos e que nunca me deixou, ele nunca, nunca, nunca esteve longe de mim. E é isso que eu quero que você entenda. Eu poderia passar aqui horas falando versículos, citando fatos na Bíblia de que Deus é Pai, mas eu acredito que a maior prova é o testemunho, é o que você vive, a maior prova de tudo, porque o Senhor, ele de fato nos escolheu. E é muito engraçado que quando eu perdi meu pai, eu lembro que o meu coração ele ficou em paz, porque eu tinha vivido com ele tudo, 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 tudo que eu tinha para viver. O Senhor fez o maior milagre, que foi restaurar o nosso relacionamento a um relacionamento de verdade, de amizade, de pai e filho, de cuidado mesmo. Eu comecei a conseguir sentir o cuidado do meu pai, apesar da distância, porque a gente nunca morou tão próximo, mas a gente sempre se esforçava para se ver. Eu lembro que às vezes ele até errava a data do meu aniversário. Na verdade, ele sempre errava, mas ele se esforçava para mostrar que ele estava ali. E assim como essa experiência com o meu pai, o Senhor ele se esforça todos os dias para mostrar para você que ele é o seu pai, de que ele está de braços abertos todos os dias para poder te receber, dizendo: vem, filho amado, eu tenho prazer em você, é em você que eu me agrado, eu quero ter um relacionamento contigo. E o Senhor, ele te chama para um relacionamento mais profundo. Eu não sei o que te impede, o que foi que te machucou, o que foi que marcou o seu coração, mas eu espero que você consiga achar em Deus um lugar seguro, achar em Deus um Pai amoroso que tá de braços abertos para te receber. E para finalizar esse momento, eu quero te encorajar a compartilhar esse vídeo com algum amigo que você, enquanto assistia, lembrou dele, ou que agora você lembrou dele. É esse amigo mesmo que tá aí na sua mente. Compartilha com ele esse vídeo, coloca aqui para mim qual foi a experiência que você teve mais profunda com Deus Pai. E não esquece de ativar as notificações, que ainda faltam 2 pessoas da Trindade para serem abordadas. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com esses temas. Paz!